Olá, turma, a gente hoje vai dar continuidade à nossa revisão, então a gente vai para a segunda parte da revisão e última, né? Então vamos lá. A gente vai iniciar essa revisão falando sobre os tipos de plantas que está lá no capítulo 9, tá? Que fala sobre a diversidade das plantas. Então nós falamos que o reino plantar, né, que é esse reino vegetal, ele é formado por uma variedade enorme de organismos, né? E falamos inclusive da diversidade do Brasil, que é muito grande, tá? Então, quando a gente fala dos tipos de plantas, nós sabemos que eles são divididos em 4 grupos principais, que é o grupo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, né? Nós falamos que as briófitas têm como características gostar da questão da umidade, né? Elas são plantas de pequeno porte, e elas não possuem estruturas verdadeiras, né? Então, elas não têm raízes verdadeiras e nem vasos condutores. Então, o transporte de água, por exemplo, é feito de célula para célula. E a representante desse grupo aí seriam os musgos, tá? Depois nós falamos das pteridófitas, que são plantas muito abundantes de áreas tropicais, que tem como representante principal as samambaias, né? Nós falamos também que os pteridófitas também gostam de ambientes úmidos, inclusive uma característica que as pteridófitas compartilham com as briófitas é a questão da dependência da água para reprodução, tá? E aí, quando a gente fala de uma briófita, a gente vai ressaltar que elas têm um tamanho bem maior do que uma briófita, por exemplo, tá? E ela vai estar possuindo raiz, caule e folhas, ok? Depois nós falamos das gimnospermas, né? Quando nós falamos das gimnospermas, a gente começa a falar de um grupo de planta que é mais complexo, tá? Elas vão estar possuindo estruturas como raiz, caule, possuem folhas, tá? Só que as folhinhas delas nós falamos que tem uma forma de agulha, que lembra uma agulha. Elas vão estar apresentando sementes para reprodução, tá? Então significa que gimnosperma já não depende mais da água para reprodução, assim como o próximo grupo, que são as angiospermas, tá? Outras características é que as gimnospermas, elas apresentam um grande porte, são plantas de grande porte. E o último grupo aí seria o grupo das angiospermas, tá? Esse grupo das angiospermas, ele é considerado o grupo mais abundante das plantas, tá? E o mais diversificado também. Quando a gente fala das angiospermas, elas possuem raiz, caule e folha. O legal é que elas produzem flor, semente e fruto. Lembrando que o fruto é exclusivo desse grupo aqui, tá? E aí, eu lembro que eu coloquei isso também lá na nossa aula, mas eu acho isso aí super legal, que é para a gente poder conseguir diferenciar esses grupos aí. Então, repara que quando a gente fala de briófita, elas não apresentam nenhuma estrutura verdadeira das plantas, tá vendo? Nenhuma estrutura elas apresentam, porque é o que eu falei, a comunicação é feita célula a célula. Quando a gente fala de pteridófita, que é o grupo das samambaias, repara que elas têm raiz, caule e folha, tá? Quando a gente fala das gimnospermas, tá? Que é o caso dos pinheiros, repara que eles possuem raiz, caule, folha, estróbilos para reprodução e sementes também para reprodução, mas não possuem, no caso, flores e nem frutos. Mas quando a gente fala das angiospermas, olha que grupo lindo e completo. Possuem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto, tá? Então, é um grupo privilegiado, é um grupo mais evoluído, é o grupo das angiospermas, ok? Depois disso, nós falamos um pouquinho sobre a questão da raiz, né? Quando a gente fala de raiz, a gente sabe que a raiz é um órgão muito importante para a planta, porque ela tem função tanto de fixar a planta, como a função de estar retirando água e sais minerais do solo, tá? Então, é uma estrutura muito importante para a planta. E aí nós também falamos dos tipos de raiz, mas que a gente não vai se apegar nisso agora. A gente vai se apegar mais à função dessas estruturas que nós falamos, tá? Nós também falamos sobre a questão do caule, né? Quando a gente fala do caule, a gente falou que o caule ele tem a função de sustentar a planta, tá? Mas além de sustentar a planta, a gente também tem que falar que o caule
ele permite a condução da seiva. É através do caule que a seiva vai estar circulando através do xilema e através do floema, né? Então, quando a gente fala de floema, a gente sabe que ele vai estar conduzindo a seiva elaborada. E quando a gente fala do xilema, a gente sabe que ele vai estar conduzindo a seiva bruta, ok? E também falamos da folha. Quando a gente fala da folha, a gente sabe que a folha é muitíssimo importante, porque a folha ela está relacionada ao processo de fotossíntese, que é aquele em que a planta produz o próprio alimento, né? A gente sabe que a folha está relacionada à respiração, que é o processo em que a planta produz energia, e ela também está associada ao processo de transpiração, né? E a transpiração a gente sabe que ela está relacionada à perda de calor e ao controle de temperatura da planta. Além disso, a transpiração, ela se relaciona ela ajuda, na realidade, na subida da seiva bruta através dos vasos condutores. Então, quando a gente fala de folha, é muito importante por quê? Porque é na folha que acontecem esses três processos, da fotossíntese, da respiração e da transpiração, ok? Mas quando a gente fala de folha, tá? Aí eu coloquei para vocês o esquema, né, para a gente poder relembrar. Então, tá aqui, nas folhas ocorrem fotossíntese, respiração e transpiração. Então, na fotossíntese, a planta vai estar pegando água e gás carbônico, e aí, numa reação da energia solar, ela produz o próprio alimento, que é a glicose, o gás oxigênio e a água. Na respiração, ela pega o gás oxigênio que ela mesma produziu, a glicose que ela produziu, libera energia, porque ela quer energia, tá? Então, ela libera gás carbônico e água. E na transpiração, a temperatura da planta diminui e auxilia na subida da seiva bruta através dos vasos condutores, ok? E aí, quando a gente fala de folha, a gente tem que lembrar que algumas folhas, elas, além de estar atuando nesses três processos que eu acabei de falar, elas também podem possuir algumas adaptações, tá? Adaptações essas que seriam funções especiais. No caso das plantas insetívoras, elas são modificadas para estar capturando esses insetos, né? Ou pequenos animais. E no caso do cacto, essa folha está sendo modificada para uma forma de espinho para que ela não fique transpirando e perca calor para o meio, levando em consideração que essa planta vive num ambiente extremamente seco e, além disso, oferece proteção contra o herbivorismo, tá? Que é quando o animal vem comer a planta. E aí, para fechar, tem um esquema, né, que inclusive está no livro de vocês. É um esquema que vem mostrando do lado esquerdo a fotossíntese e do lado direito ele está mostrando a respiração, tá? Então, repara aí que na fotossíntese, exatamente como eu tinha falado, repara que a planta está pegando o gás carbônico, tá? E ela também está pegando lá através das raízes dela a água com sais minerais. E aí, não tem o esquema aí do sol, mas a gente sabe que aí teria a luz do sol, onde ela estaria produzindo o próprio alimento dela, que é a glicose ou outro tipo de açúcar, e ela estaria produzindo também o oxigênio, né? E ela também estaria produzindo água, que é o que está mostrando as duas setinhas saindo, né? O oxigênio e a água. Já do lado direito, que está mostrando o esquema da respiração, repara que a setinha vermelha está apontando que está entrando gás oxigênio, né? Além do gás oxigênio na respiração, também entra a glicose, tá? Ocorre uma liberação de energia e o que a planta vai produzir? O gás carbônico e também a água, que é o que está sendo representada com a setinha vermelha saindo, ok? Então a gente fecha a nossa revisão aqui. Beijo para todos e até mais!